Todas bienvenidas ustedes que están aquí, Virginia, Grace, para estudiar el Salmo 9, día 9 de nuestro programa de 150 salmos, ¿no? Solo que hoy vamos a hacer un 2 por uno, ¿no? Vamos a hacer 2 días, 2 salmos en uno, ¿no? El tiempo es un desafío hoy día, especialmente porque es un salmo un poco más largo, ¿no? É um salmo muito interessante que vamos a analisar. Em outros grupos eu priorizei explicar por que esses dois salmos estão juntos, todo o tema da numeração, não, de como cambia a numeração de los salmos a partir de agora. Veremos que los salmos sempre habrá que escrever dois números, não? É por lo que passa aqui, já. E nos outros grupos eu creio que deixei em segundo plano é contenido de salmo. Então, acá vai ser o contrário. Vou a priorizar o conteúdo de salmo e, dentro do tempo que me quede, vou explicar por que temos essa numeração diferente. Vamos tratar de hacerlo dentro da ficha de los 10 passos, não? Hacemos assim. E começamos com a oração, pedindo ao Espírito Santo graça de entendimento para poder meditar nesse salmo. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amém. Pater omnium benedictionum infunde super me gratiam Spiritus Sancti, ut mens mea aperiatur ad intelligentiam sacrarum scripturarum et ut interpretando eas cum auxilio eius, cor meum aperiatur ad veritatem et conversionem, revela mihi ac die iterum mysterium Filii Tui, Iesu Christi, Domini nostri, ut fides mea crescat, spes mea roboretur, et semen verbi Tui fructum ferat in me per caritatem et virtutem. Per Iesum Christum Dominum nostrum. Amen. Iesu Domine misericordiae, in ti confido. Maria Virgo dolorosa, ora pro nobis, in nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amém. El Salmo 9, quisiera yo tomarlo de la versión litúrgica, que es nuestra práctica, solo que ahí tenemos un problema. La versión litúrgica nos trae solo una parte del Salmo, ¿no? Acá tenemos Salmo 9, correcto? Acción de gracias por la victoria. Tenemos aquí el Salmo, que esta primera parte ya es un poco larguita, pero es solo la mitad, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo completo, ya vamos a hacerlo desde aquí de la Biblia de Navarra, que como ustedes ven, trae Salmo 9, y aquí indica que esto es Salmo 9 del 1 al 21, de hecho son 21 versículos, aquí está Salmo 9, 21 versículos. Pero esse salmo não termina aqui, porque é também o Salmo 10. É o mesmo Salmo 9. Mira, em la Bíblia Septuaginta e em la Vulgata, esto é Salmo 9, 22 a 39. Solo que nesta Bíblia optaram por poner Salmo 10 com outra numeração, no de 1 a 18. Ya, pero es un solo salmo. Y explicaré esto, ¿ok? A lo largo de este estudio, ¿ya? Entonces vamos a leer los dos, porque es un solo salmo. ¿Ya? En esta Biblia está dividido, pero es un solo salmo. Al maestro del coro, sobre la muerte del Hijo, Salmo de David. Te alabo, Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegro, me regocijo en ti, y canto salmos a tu nombre, oh Altísimo. Porque han retrocedido mis enemigos, han tropezado y perecido en tu presencia, porque me has hecho justicia y defendido mi causa, sentándote en el trono como justo juez. Has reprobado a los gentiles, has hecho perecer a los impíos, has borrado su nombre para siempre. Se acabaron los enemigos, son una ruina perpetua. Has arrasado sus ciudades, ha perecido su recuerdo. El Señor está sentado eternamente, tiene preparado su trono para el juicio. Él rige el orbe con justicia y juzga a los pueblos con rectitud. El Señor es refugio del oprimido, refugio en los tiempos de angustia. En ti, Señor, confían los que reconocen tu nombre, pues no abandonas a los que te buscan. Canten al Señor,
que habita en Sión. Proclamen los pueblos sus hazañas, porque examina los crímenes, los recuerda y no olvida los gritos de los afligidos. Ten piedad de mí, Señor. Mira cómo me afligen mis enemigos. Tú que me levantas de las puertas de la muerte para proclamar tus alabanzas a las puertas de la hija de Sión y en tu salvación gozarme. Las naciones se hunden en la fosa que cavaron, su pie queda preso en el cepo que escondieron. El Señor se manifiesta, hace justicia. El malvado es atrapado en la obra de sus manos. Que se vuelva al Seol los impíos, todas las gentes que se olvidan de Dios. Él no se olvida nunca del pobre, ni se frustra jamás la esperanza de los afligidos. Levántate, Señor, que no se jacte el hombre de su fuerza, sean juzgadas las naciones ante ti. Señor, infúndeles el miedo. Aprendan las naciones que no son más que hombres. ¿Por qué, Señor, te quedas lejos, te ocultas en los momentos de angustia? Con arrogancia el impío oprime al pobre, queden presos en las intrigas que tramaron. El impío se jacta de sus pasiones, el avaro maldice, injuria al Señor. El impío dice en su arrogancia, no indagará, no hay Dios, es lo que piensa. En todo tiempo sus caminos son torcidos. Tus juicios son demasiado altos para él. Sopla desafiante a sus rivales. Dice en su corazón, no vacilaré, aunque pasen generaciones, no me encontraré en desgracia. Su boca está llena de insultos, engaños y abusos. Su lengua encubre opresión y malicia. Se agazapa en escondrijos de poblados. A escondidas asesina al inocente. Sus ojos espían al desdichado. Está al acecho en su escondrijo como león en su guarida. Acecha al pobre para atraparlo. Atrapa al pobre atrayéndolo a su red. Se agacha, se abate y hace caer al inocente en sus garras. Piensa en su corazón. Dios lo olvida. Oculta su rostro. Nunca ve nada. Levántate, Señor Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué el impío ha de ultrajar a Dios pensando en su corazón? Tú no indagas, pero tú ves. Miras la pena y la aflicción para tomarlas en tus manos. En ti se abandona el desdichado. Tú eres el que socorre al huérfano, rompe el brazo del impío y del malvado. Tú indagas su malicia hasta encontrarla. El Señor es rey por siempre, sin fin. Los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas. Señor, tú escuchas el deseo de los humildes, confortas su corazón, les prestas tu oído para hacer justicia al huérfano y al desvalido, que el hombre de la tierra no vuelva más a sembrar el terror. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, ese es el salmo completo, correcto, que si ustedes ven, tiene allá en el Salmo 9, 21 versículos, más 18 acá en el Salmo 10, son 39 versículos, ¿no es cierto? 39 versículos. Voy a abrir aquí la Biblia griega para que ustedes vean. Esta es la Biblia griega, pero está en castellano, ¿no? Es tomado del texto griego, ¿ya? Porque aquí estas dos Biblias, la Navarra y la Biblia platense, ¿no? De Monseñor Straubinger, ellas no toman solamente de texto griego, toman también de texto hebreo, no, pero esta acá es una Biblia tomada exclusivamente de texto griego, ¿ya? Y como ustedes ven, tiene el Salmo 9 la numeración, ¿no? Hasta el versículo 39, ¿no? Entonces, para esta edición aquí de la Biblia, para la Biblia tomada de la versión Septuaginta, ¿no? De los 70, el Salmo 9 Profesor, es uno solo, ¿sí? nada más es que la Biblia esta que tengo yo es la de Jerusalén y a la par Ajá. trae
unos nombres que dicen así como Bet, Gimel, Ajá, Sin, Ba, Saín, ajá. ¿eso qué significa? Vou explicar, exatamente. Esta acá também tem, mira. Ver que essa que leí aqui lá de Navarra também tem. Vea, vea, aqui a los costaditos, ¿no? Het, Tet, ¿no? Yod, ¿no? Esse é o alfabeto hebreu, ¿ya? São as letras do alfabeto hebreu. Ahorita vou explicar, ¿ya? Entonces, primero, entender, vea, que en la Biblia Septuaginta, que acá dice, ¿no? LXX, significa eso. LXX en Romanos es 70, ¿no es cierto? LXX en Romanos es 70. Es la versión Septuaginta, es la versión del Antiguo Testamento traducida al griego por los 70 sábios. Por eso se llama así, Septuaginta. ¿Ya? Essa versão é a que eu les he enseñado aqui agora. É a versão, aqui está traduzida a castelhano, não? Pero esta de acá, não? En esta Bíblia, este salmo é uno solo, não? É uno solo. E esta Bíblia acá, essa versão em grego, a Septuaginta, ela se remite a 200 anos antes de Cristo. A mais de 200 anos, 250 anos antes de Cristo, foi traduzida ao grego por los próprios judeus, que hablavam grego também, os judeus falavam arameu, falavam hebreu, pero eles traduziram esta Bíblia al griego, que também hablavam, não? Também conheciam o grego, que era a língua mais importante da época, a época dos domínios de los helênicos, não? Da época da helenização do mundo, não? Do mundo do Mediterrâneo, que foi conquistado por los gregos. Então, eles traduziram a Bíblia, incluindo os salmos, al griego. E essa versão é a versão que se conservou dentro do cristianismo. O cristianismo guarda esta versão como a versão mais com mais autoridade, não? Depois foram recuperados textos antigos em hebreu. Pero esses textos antigos em hebreu não são tão antigos como o texto grego, já? Pero são importantes também, não? Por isso que nós comparamos as traduções, não? A partir de hoje, eu vou poner a tradução del griego nessa coluna verde acá, ó. Mira, Septuaginta 70, não? Acá sempre está assim, que é a versão grega. La versão latina, que é a Vulgata, que foi traduzida por San Jerônimo, ela vai tomar a numeração também da Bíblia grega, já? Mientras que outras Bíblias que estão já hechas aqui mais modernas, não? Que são estas de acá, eu sempre vou usar essas três, vai variar o tema da numeração. Já? Então, o primeiro é isto, já? Ver aqui o tema da numeração do Salmo. Em realidade, vou explicar isto com mais profundidade ahorita. Já? A ver, vamos com calma, porque aqui a pergunta que me ha hecho Grace também é uma pergunta muito relevante. Também, solo ver aqui um segundito de passar-lhes a guia. Déjame abrir aqui a guia para vocês. Déjame passar aqui a guia para vocês, ¿ah? Ah, não me está deixando abrir. Ya, vou abrir aqui a guia de Salmo 9, ya, para vocês. Muito bem. E aí vamos hacerlo, espero que o tempo alcance, ¿no? Porque é bastante coisa que comentar. Então, esse é o salmo mais largo e mais complexo estudado hasta agora, não? Tiene, isso que perguntou Grace é uma estrutura típica em alguns textos bíblicos, de poner o texto em ordem alfabético, a ordem alfabético do alfabeto hebreu, não? Então, isso que está vendo aí são as letras do alfabeto hebreu, que está, não? Aqui está. Então, são Aleph, Bet, perdão, vou pôr aqui a Bíblia, acá, não? Aqui, Aleph, Bet, Gimel, não? Dalet. Dalet não aparece, curiosamente não aparece. Essa forma de escrever, que significa? Vou ir a outro texto bíblico, vou sair do Salmo e vou ir ao livro de los
Provérbios, ya que é outro texto muito interessante nesse sentido. Mira, Provérbios, capítulo 31, tu vas aí ao último capítulo de Provérbios, ao último texto de los Provérbios, que é este cântico aqui, não, dedicado à mulher, dedicado à mulher forte, não? Vea como está também aqui escrito, mira, uma mulher forte, quem la encontrará, vale muito mais que as perlas, en ella confía el corazón de su marido y no le faltará ganancia, le procura bien y no mal todos los días de su vida. Bueno, es el cántico de la mujer fuerte, ¿no? Vean que aquí también tiene el mismo recurso. Esto se llama acróstico. ¿Por qué? Porque, mira, las letras del alfabeto están aquí, acá sí está completo, ¿no? Allá en el Salmo 9 no, porque dice que el texto en hebreo es un texto que está con bastante problemas, bastante deteriorado, ¿no? Y bueno, no tiene el alfabeto completo. Aquí sí, ¿no? Yo no voy a entrar en detalle porque ustedes tendrían que conocer las letras del alfabeto y hasta pudiéramos abrir aquí una versión en hebreo para que ustedes vieran cómo es esto. Lo que está ocurriendo acá es lo siguiente, es como si nosotros pusiéramos así, A, B, C, D, E, F, G, ¿no es cierto? Y etcétera, ¿no? Etcétera. E como funciona isto? Funciona da seguinte maneira: é acróstico. É decir, eu venho acá e pongo, vou fazer uma composição. Alabaré, alabaré al Senhor, alabaré, alabad al Senhor, não, alabad al Senhor. La letra B eu vou poner, bueno es Él para con nosotros. Cantem salmos em su honor. Denle gracias em todo momento, não é certo? Estou componendo acá como se fosse um salmo, não é certo? Ele ha vencido a nossos inimigos. É, fiel, fiel es su amor, grande es su misericordia. ¿Entiendes? Entonces eu estou aqui inventando, ó. Isso foi de minha cabeça aqui neste momento, a criatividade aqui aflorando. Que hice eu acá? Compuse uma oração al modo de um salmo em ordem alfabético, ¿ya? Pues es exactamente esto que hacían los hebreos. Componían el texto em ordem alfabético. Cada frase que ustedes ven aqui, se ustedes pudieran ler em hebreu, ustedes verían esto claramente, ¿ya? Então, não vou abrir aqui porque são letras estranhas, não é certo? Se escreve de direita a esquerda, o alfabeto em realidade só tem consonantes, não tem vocais, há um montão de complexidades aqui detrás desse assunto. Pero ¿por qué aparece aquí? Para indicar esto, ¿no? Que es un acróstico. Eso lo hacemos, ¿no es cierto? En la escuela, con los niños, como un trabajito así de lengua, ¿no es cierto? De lengua española, justamente así, ¿no? Para suscitar la creatividad. De pronto ustedes en la pastoral quizás hayan hecho en su grupo, ¿no? Algum evento, não? E aí hicieron um acróstico, não? Que ponem, não sei, ponem uma frase, lá que seja, não? Amor. Aí quatro frases que têm que ver com amor, pero uma tem que começar com A, a outra tem que começar com M, a outra tem que começar com O, a outra tem que começar com R, não? Isso é uma herramienta antiquíssima, ¿se dan cuenta? É uma herramienta antiquíssima para quê? Didáctica e um recurso mnemotécnico. Es decir, es muy fácil después que tú te aprendes, ¿no? La oración, repetirla. ¿Por qué? Porque basta recordar el orden alfabético. ¿Se dan cuenta? Entonces, los hebreos hacían eso. Textos em ordem alfabético. Les he mostrado aqui Provérbios, capítulo 31, ¿no? Vamos a volver al libro de los Salmos, ¿no? Dicho sea de paso, es un texto muy bonito, el texto de la mujer ideal, o la mujer perfecta, o mujer fuerte, como se quiera decir, es un texto muy bonito, Provérbios 31, no sé si lo conocen. Entonces, el Salmo 9, él es un salmo acróstico, ¿no? Acróstico. Essa é a ideia, o alfabético, não é certo? Porque aqui está Aleph, Bet, Gimel e por aí vai, não?
Faltam algumas letras nesse salmo, porque, como digo, parece que o manuscrito original em hebreu está um pouco deteriorado, não? Pero isso é importante. Então, temos unidades literárias, temos a inscrição, que sempre se diferencia do resto do salmo, versículo 1. Temos o salmo 9, del 1 al 21, que nesta ficha é salmo 9a, e temos Salmo 9, del 22 al 39, que nesta ficha é Salmo 9b, que corresponde ao Salmo 10 em diversas edições. É um salmo acróstico que foi provavelmente dividido por razões litúrgicas no processo de transmissão de texto hebreu, é decir, está dividido o salmo desde há muito tempo, não? La parte laudatoria, la parte donde hay la alabanza, que es la parte 9a, foi usada como hino de alabança, e a parte de lamentação, que é a parte 9b, foi usada como súplica. A Bíblia em grego e a Vulgata, a Bíblia em latim, conservaram a unidade original. Então, aqui entra a nota sobre a numeração que a partir de agora cambia de los salmos. A diferença em la numeração de los salmos desde o Salmo 9 é o resultado de duas tradições muito antiguas textuales, es decir, de los manuscritos. Por un lado, el texto hebreo, base de la mayoría de las Biblias modernas, por ejemplo, Biblia de Jerusalén, la propia Biblia de Navarra, y por otro, la traducción griega conocida como la Septuaginta, la de los 70, que influyó en la tradición latina de la Vulgata. Entonces, aquí tenemos, en resumen, la griega y la hebrea, ¿no? En la griega y en la latina, o sea, la 70 y la Vulgata, los salmos 9 y 10 del texto hebreo aparecen unidos como uno solo, lo que provoca un desfase en la numeración a partir de ese punto. Por eso, a partir del Salmo 9, un mismo salmo puede tener dos números distintos según la edición. Muitas Bíblias atuais incluem ambas numerações para facilitar a comparação entre tradições. Por exemplo, o Salmo 23 em hebreu, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, corresponde ao 22 em la tradição grega latina e é referido, por lo tanto, como Salmo 23 entre parênteses 22. Então, en realidad, si ustedes ven el índice de la, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, voy a abrir aquí, ¿no? La página de la Biblia de Jerusalén en Internet. Yo voy a entrar aquí al libro de los Salmos, el índice de los Salmos. Salmos. Aquí está. Hasta ahora no había problema, ¿no? Salmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de ahora, tenemos, a partir del Salmo 9, que aquí en la de Jerusalén, ellos juntan ambos salmos, ¿no? Pero com numeração separada, lá de Jerusalém, o seguinte salmo é Salmo 11, que é o que vamos fazer aqui também no programa. Aqui no programa, vamos a usar esta numeração da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia de Navarra. Então, sempre vamos falar de Salmo com uma numeração maior, já? Salmo 11, vai ser o lunes, por exemplo. Vamos falar de Salmo 11, porque Salmo 10 lo vimos agora, já lo hemos leído, junto com o Salmo 9, não? Pero outras Bíblias lo que es Salmo 11 es todavía Salmo 10, ¿ya? ¿Por qué? Porque no lo, no lo juntó, ¿no? ¿Entiendes? Entonces aquí tenemos esta cuestión. A partir de ahora, tenemos ahí, vea, todos los salmos con numeración doble hasta casi el final, ¿no? Hasta el Salmo 146, si no me equivoco, ¿no? Es el salmo ya, el último salmo que tiene numeración doble. Déjame poner aquí la lista nuevamente para ustedes, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Ves? Todo tiene numeración doble hasta llegar al Salmo 147. Los últimos tres salmos vuelven a tener la numeración común. ¿Por qué cambia? Porque aquí en el 147 ocurre exactamente lo contrario, ¿no? La versión hebrea tiene juntos a los salmos 146 y 147, mientras que la versión Septuaginta lo tiene por separado, ¿no?
Acá temos essa questão, não? El problema de la numeração de los salmos. Então, acá lo ven, por exemplo, ustedes disculpa, ustedes lo ven aqui en essas Bíblias que usamos, não? La Bíblia de Navarra separou, não? Separou os salmos, Salmo 9 e Salmo 10, não? La Bíblia griega, não, lo tiene junto, lo tiene junto. La Bíblia Straubinger, ou Bíblia Platense, não? Porque Monsenhor Juan Straubinger foi arcebispo de La Plata, em Argentina, não? É a diócese de La Plata, ou arquidiócese, não sei se é diócese ou arquidióceses, mas está aí cerca de Buenos Aires, não? É uma importante diócese de Argentina. Esse tradutor desta Bíblia cá, ele era o bispo de La Plata, então isso é conhecido também como Bíblia Platense. Ele disse uma coisa que nos vai servir hoje dia, não? Ele trata o Salmo como Salmo 9a e o que seria Salmo 10, ele lo trata como Salmo 9b, ¿no? Entonces, para la ficha, finalmente esto es útil, porque en la ficha yo he puesto así también, ¿ya? Entonces, vea, en nuestro estudio de los salmos, en general, aquí en el programa, seguiremos la numeración de las ediciones modernas según el texto hebreo, es decir, siempre el número mayor primero. Pero en este análisis específico del Salmo 9, o sea, hoy día lo trataremos como un único salmo, según el texto griego, dividido en dos partes, Salmo 9a y Salmo 9b. Isso é importante porque não tem que saber citar, não? Então, por exemplo, acá aparecem palavras claves, não? Salmo 9a, versículo 2. Salmo 9b, versículo 1. Salmo 9a, versículo 10. Salmo 9b, versículo 4. ¿Ya? Em outras Bíblias, o que é Salmo 9b é Salmo 10. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Navarra, não? É Salmo 9b é Salmo 10, por isso que está aqui representado entre parênteses, citado acá. ¿Me está entendiendo? Es un lío, ¿no? Es un lío. Pero en resumen, ¿por qué los salmos tienen numeración doble? Finalmente. Porque algunos siguen la Biblia en griego, otros siguen la Biblia en hebreo. La Biblia en hebreo separó el salmo. La Biblia en griego lo tiene como uno solo. Por lo tanto, lo que va a ser el Salmo 10 en la Biblia en griego, en la Biblia en hebreo ya es Salmo 11. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, la Biblia Staubinger, cuando tú vas a leer aquí el Salmo 10, ele indica assim, não? Salmo 10, em outras Bíblias, Salmo 11, porque ele está seguindo a numeração grega, porque considerou o Salmo 9 como um solo salmo, aunque lo separou como A e B, que é uma coisa que não veio em nenhuma outra Bíblia, pero se entende, não? Então, Salmo 9a, Salmo 9b, não? Acá tienes, ai, perdão, saí sem querer. Salmo 9, Salmo 10. Então, acá tienes Salmo 10, entre parênteses 11. E na Bíblia, a Bíblia, por exemplo, de Jerusalém, é o contrário. É o contrário. Deixa eu volver aqui à página anterior. Em la Bíblia de Jerusalém é o contrário, não? Ve cá. Salmo 11, entre parênteses 10. Não é certo? E esse é o mesmo salmo. Salmo 11, entre parênteses 10. E a Bíblia Straubinger, Salmo 10, entre parênteses 11. Esse é o mesmo salmo. Eu me refugio no Senhor. ¿Cómo podréis decirme, huye al monte como el pájaro? ¿No? ¿Ves? Salmo 10, entre paréntesis 11. Vamos a la de Jerusalén. En el Señor yo me cobijo, o sea, me refugio. ¿Cómo pues me decís, huye pájaro a tu monte? ¿Ves? Mismo salmo. Salmo 11, entre paréntesis 10. ¿Captaron? Entonces, no hay, así, lamentablemente, no hay una unanimidad. Tienes que observar em cada Bíblia como essa Bíblia trata a numeração de los salmos, ¿ya? Não há forma de unificar e não há nenhum problema. Não existe a correta e a equivocada. Não é assim. Não vayan por esse caminho porque não é assim.
¿ya? No existe la numeración correcta y la numeración equivocada. No es así. Ambas estão bem, ¿ya? Simplesmente são diferentes. Simplesmente são diferentes, ¿ya? Então, hay que saber isso e ponto, se acabou. E mirar o texto, não? Mirar o texto para saber se realmente lo que está, a referência, não, que me estão dando, é o que pretende ser leído, não? Então, mirar o texto para cotejar, não, ver se o conteúdo é esse realmente lo que se quer ler. E a falta de la, porque também pode passar, não? A falta de, é, como se chama? A falta de claridade, por exemplo, vou abrir aqui para vocês. Não vou abrir para vocês, não vou perder tempo. Pero, por exemplo, eu mesmo posso haver citado acá, por exemplo, Salmo 51, e Salmo 103, e Salmo 122. Aí tu me vas a perguntar, pero Ricardo, é Salmo 122 segundo a versão hebreia ou segundo a versão grega? Se ou não? Porque eu não vou estar dizendo Salmo 23, entre parênteses, 24, ou Salmo 122, entre parênteses, 121. Não vou estar dizendo isso, não. Então, sepan que eu tomei a decisão de, com ustedes ou em geral, sempre tomar a numeração da Bíblia de Jerusalém, que é a que eu estou acostumado toda a vida, já? Só por isso, não? Então, finalmente, para acabar com esse tema, não? Quando eu abro acá a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, e ver Salmo 11, não? Pero vocês vão ver que eu sempre vou estar lendo a versão litúrgica. E a versão litúrgica é de la Vulgata. E a Vulgata é como a griega. Então, se eu vou ler aqui Salmo 11, em la Vulgata é Salmo 10. Então, aqui, ó, é 10. Ok? Al Senhor me acorro, porque me decís, escapa como um pájaro al monte. Não? Então, a partir de lunes, todas as vezes que nós abramos esse texto litúrgico, que é sempre o que eu abro primeiro, ou não lo hice assim porque tinha muita coisa que explicar, pero sepan que essa vai ser uma numeração menor. E nós vamos a ir à Bíblia de Navarra, vamos a ir à Bíblia de Jerusalém, e será a numeração maior. Já? Al começo será um pouco tedioso, confuso, pero com o passo do tempo vocês vão acostumbrar. Se é que já não se acostumbraram, não? Quem já está acostumado com os salmos, já sabe que é assim. Em la liturgia de las horas, em la missa, la numeração é a menor, porque é la de la Vulgata, porque é la de la Septuaginta, greco-latina. Em la Bíblia de Jerusalém, em la Bíblia de Navarra, em las Bíblias, em várias Bíblias, não? É a numeração maior, porque toma del hebreu. Eu, Ricardo Braz, tomarei a numeração maior primeiro. Já? Por quê? Porque eu sou criado com a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é minha Bíblia desde os 16 anos de idade. Me acompanha há 35 anos. Então, estou acostumado com a numeração da Bíblia de Jerusalém. Comigo vai ser a numeração maior, ok? Sempre que eu cite um salmo, será a numeração maior. Então, você sempre que comigo é assim, para que não haja confusão, para que não tenha que estar perguntando-me, não? Se me perguntam, eu vou responder, não há nenhum problema. Tranquilos. Pero, por general, quem já me conhece sabe que é assim, já? Então, ok, é um salmo que tem essa peculiaridade, que cambia tudo, não? Cambia tudo em livro dos salmos, cambia toda a numeração, já? Este salmo, ele continua a alabança ao nome do Senhor, que foi prometida ao final do Salmo 7 e foi proclamada no Salmo 8, não? Cantarei a nome do Senhor. E Salmo 9 também começa assim, com essa alabança ao nome do Senhor. Pero essa alabança convive com a realidade do mal. Las naciones que se rebelaban en el Salmo 2, los enemigos del Salmo 3, reaparecen en el horizonte más amplio de este juicio de Dios, de ese juicio histórico y de ese juicio escatológico.
El Salmo 9 abre el subgrupo de los Salmos 9 a 14. Estamos entrando agora em um novo grupo de salmos, que termina no Salmo 14 afirmando que quem não reconhece a Deus é um nécio. O Salmo 9b, o Salmo 10, introduz o tema central desse subgrupo, a arrogância del impío que atua como se não houvera Deus. O arco do subgrupo vai de la alabanza al Deus justo, Salmo 9, a la constatação de la necedade del impío, Salmo 14. Então, essa temática será muito constante nesses seguintes salmos que vamos ler na próxima semana, no dia de hoje. La oración termina con la súplica que el hombre de la tierra no vuelva más a sembrar el terror. Salmo 9b o Salmo 10, versículo 18. Traz uma descrição detalhada de las acciones malignas de los impíos. Ante el terror está la tentação de huir. Es decir, el impío actúa de forma terrorífica, ¿no? Asusta. Uno quiere huir, porque ele realmente é despiadado. Actúa como um leão, não? Essa imagem de leão volviu a aparecer aqui nesse salmo. Pero o Salmo 11 responderá a essa tentação al descrever a forma como Deus atua para salvar al justo que quer huir. Então, vamos vendo que há um contexto sempre na redação dos salmos, não um contexto imediato. O salmo se encaja perfeitamente entre o anterior e o que lhe sigue. Elementos literários, como dijimos, é um salmo acróstico que combina himno de alabanza, que é a parte da primeira parte, e a lamentação coletiva, que é o Salmo 9b ou Salmo 10. O acróstico é também um recurso mnemotécnico. O salmo se desenhou para ser memorizado e usado na formação religiosa. Três grandes momentos. O primeiro momento, alabanza al Deus juez e salvador. Esse segundo momento, súplica nutrida de meditação. E um terceiro momento, lamento e súplica confiada em Deus, com meditação sapiencial. Não nos dá tempo para muito mais hoje dia. Eu les animo a que vocês releam os Salmos 9 e 10 com esta ficha. Aqui há outros elementos mais interessantes, não? E vocês perceberão que vários dos temas que aqui aparecem já os hemos tratado em salmos anteriores. Por exemplo, los enemigos del Senhor han sido derrotados. Alabado sea el Senhor. El Senhor como juez universal. El Senhor como refúgio, só que agora aparecerá algo mais específico. Refúgio del afligido. Refúgio del oprimido. ¿No? La invitação a alabar al Senhor que habita em Sión. ¿No? Todas essas coisas já hemos hablado acá anteriormente. ¿No? La súplica personal, ¿no? Pidiendo al Senhor que tenha piedade e que se levante para manifestar esse senhorio que ele tem. E uma reflexão sobre o destino de los impíos. ¿Se acuerdan que comentávamos ayer, não? El impío cavou sua própria fossa. Então, uma reflexão larga, um pouco mais larga acá, sobre como o destino dos impíos é um destino trágico. E isso se incrementa nesse terceiro momento, que descreve aún mais a conduta do impío, ¿no? Sua avarícia, seu desprezo de Deus, ele crer que Deus não lo juzgará, que Deus não lo verá, não? E quando Deus não vê, as pessoas se sentem como que livres para fazer qualquer atrocidade, não? E termina dizendo que o homem já não cometa atrocidades. Bueno, isso seria Salmo 9 e 10. Então, creio que expliquei o essencial e também o tema da numeração, e aqui nós quedamos. Já? Espero então que les haya servido e amanhã nós temos um descanso, não? E lá, el lunes vemos o Salmo 11.